E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Continuamos aí, fazendo os nossos exercícios de revisão e nesse exercício agora, a gente vai voltar aos exercícios de crase. Conforme o professor falou no final do último exercício, os exercícios de crase eles vão ser usados, sempre vão ser, não sempre, na maioria das vezes vão ser bem utilizados como divisores ali, uma vez que nós temos as regras e as exceções às regras da crase, o que acaba sendo bem perigoso. Beleza? Essas diferenças eles vão fazer os cortes. Concursos públicos, vestibulares, Então, você está ou não com a vaga, Essas questões aqui vão ser as principais. E concursos públicos. Ah, professor, mas eu ainda estou no 8º ano. Não se preocupe. Uma hora você vai entrar nessa vida. E para quem vai entrar, isso aqui é pegadinha. Concurso público é pegadinha. É uma das coisas que eu não gosto de questão de concurso público, justamente porque eles levam essa questão do concurso público a pegadinha e não a reflexão. Ele não quer saber se você sabe. Ele quer levar você à confusão. Beleza? Vamos ver aqui como é que a gente pode aplicar melhor? Então vamos lá. Os exercícios de casa. Então vamos lá. Leia o trecho a seguir e responda. Com uma arquitetura tipicamente colonial, Cerro chamava a atenção tanto de pesquisadores quanto de leigos interessados em história. A cidade, também chamada de Terra do Queijo, devido à produção famosa do queijo Cerro, se localiza na região centro-nordeste de Minas Gerais, na Serra do Espinhaço, que fica a 230 quilômetros de Belo Horizonte. Para os amantes do turismo histórico e ecológico, o município é um prato cheio, pois possui um belo acervo, desde seus museus a festas típicas, todas banhadas com a deliciosa culinária local. Temos aqui o nosso texto, já conseguimos fazer a análise dele. Então vamos lá. Questão 1. Na passagem à cidade também chamada de Terra do Queijo, devido à produção do famoso queijo Cerro, a crase ocorre em uma locução prepositiva que exprime causa. Então, a gente está vendo o que é uma locução prepositiva. Então, a gente tem a preposição. Quais são as preposições? Per, para, a, ante, a, até, com, contra, de, desde, em, por, perante, após, entre, atrás, sob, sem, sobre, trás. Então, todas essas as preposições. Então, nós vamos ter mais de um elemento que está fazendo o papel a preposição. O que a preposição faz, fofinhos? Responda para o prof. Alguém pode responder aí? Você, responda aí. Excelente, excelente resposta. A preposição, ela une, ela serve para ligar os termos dentro de uma oração. Belezinha? Então, dentro de uma oração, ela não serve para ligar orações. Se você falar que ela está ligando orações, nós vamos estar falando de outra classe gramatical. A gente vai estar falando de conjunção, e não é isso que a gente está falando agora. Estamos falando de preposições, Então, olha lá. Uma causa. É a ideia que ele está dando. Uma causa, A cidade, também chamada a Terra do Queijo, devido à produção famosa do queijo de Cerro. Por que a cidade é chamada de Terra do Queijo? Porque ela é famosa na produção desse queijo. Logo, esse A que a gente tem ali, devido à produção, porque produção, quando a gente tem essa junção, é como se tivesse dois As ali, devido à produção, devido à produção. Suave? Então, a gente vai ter aqui causa. Questão 2. Aponte a justificativa para a ausência de crase de a 230 km. Então, não se usa crase antes de numeral cardinal, não se usa crase antes de palavra no plural, não se usa crase antes de palavras masculinas. Lembra da musiquinha? Para pôr a crase tem que ter habilidade. Só usa a crase com palavras femininas. Então, só uso a crase com palavras femininas. Logo, não uso quando eu tenho palavra masculina e 230 forma uma palavra masculina.
Ah, professor, mas os números cardinais e ordinais podem ter feminino. Sim, pode, mas não é o caso que a gente tem aqui, beleza? E a crase na frase: fui à cidade de Cerro, visitei a cidade de Cerro, conheci a cidade de Cerro. Então vamos lá, lembra da aula 1 ou 2 que o professor falou? Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Certo? Então olha lá, fui à cidade de Cerro, voltei da cidade de Cerro. Logo, né, aqui, né, deveria ter o acento grave no A, formando a nossa crase. Suavão? Partiu. Assinale o alternativo em que o acento da crase está corretamente empregado. Então, vai. Pausa aí e faz. Fechou? Então vamos lá. O autor referiu-se a um lugar interessante. Trabalhávamos de segunda a sábado. O casal não estava disposto a viajar mais vezes. Daqui a 2 dias retomaremos ao trabalho. Perguntou à mulher, né, se ela queria uma pizza. Então, referiu-se a um. A um. Um é artigo, né? Se fosse referir a uma, talvez. Mas a um, ele é um artigo masculino definido. Logo, não dá. Beleza? Então, a gente tem aqui, né, a letra E. Por que não é a B? Ó? Trabalhávamos de segunda a sábado. Pronome, né, substantivo masculino. O casal não estava disposto a viajar. Viajar é o verbo viajar. Então, viajar nós temos 3, né? No verbo a gente tem 3 conjugações. Ar, er e or. Primeira conjugação, verbos terminados em ar. Segunda conjugação, verbos terminados em er e or. Terceira conjugação, verbos terminados em ir. Então, né, o verbo viajar não se aplica. Daqui a 2 dias retornaremos ao trabalho. Daqui a 2 numeral masculino. Não tem o que fazer, gente. Ele não se encaixa. Beleza? Então, letra E. E, né, a secretária dirigiu-se à sua mesa. A secretária dirigiu-se à sua mesa e pôs-se a falar a todos os demais recados do diretor. Então, a secretária dirigiu-se à sua sala. Vejam, a sua, pronome feminino, por isso a gente tem, né? E pôs-se a falar. Falar é verbo. Primeira conjugação, terminados em ar, né? A, todas é pronome. Logo, a única que tem pra gente certa aqui é a letra C. Tranquilão? E a pergunta número 3, opa, spoilers aí, né? Perguntinha número 3, né? É a letra E aqui a certa, né? Mas vou explicar por que a letra E é certa, né? Assinale a frase em que a ou as está mal empregado. Então, amores à vista. À vista, vista de ver. Então, né, tá certo. Letra A, ok. Referi-me às 100 razões do amor. Quem se refere a algo. Então, né, aqui, né, tá certo. Desobedeci às limitações. Quem desobedece a algo, né? Estava meu coração à mercê das paixões, mesma coisa. E submeter o meu amor às provações difíceis, né? Então, provações são, né, o que a gente tem aí, as ações, né, os verbos, beleza? Então, vamos colocar o nosso exercício de casa aí. Tá aí o primeiro, pausa aí e copia. Opa, perdão. Agora sim. Tá aí o primeiro, pausa aí e copia. Tá aí o segundo, pausa aí e copia também. E tá aí o terceiro, pausa aí e copia também. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.